Bom, então agora vamos tratar da fossa sumidouro. Nós falamos da caixa de gordura, da fossa séptica e agora vamos entrar na fossa sumidouro. Mas antes de tratarmos da fossa sumidouro, vamos rever a posição de onde devem ser instaladas a fossa séptica e o sumidouro. Então nós temos aqui aquele desenho que já utilizamos antes, da fossa séptica e sumidouro. Nós sabemos que ela tem que ficar abaixo do nível da guia na calçada e sabemos que ela tem que ficar a 1,5 m da divisa e a 1,5 m entre si. Agora, devemos saber também que além dessa distância da divisa e entre si, ela também tem que ficar afastada 1,5 m do prédio. Aqui temos um desenho de uma fossa séptica e um sumidouro. Aqui temos um prédio e aqui temos um portão. Então ela tem que ficar também afastada a 1,5 m do prédio e a 1,5 m do portão. Tá? Então a distância de 1,5 m é padrão para todos os lados. Ela tem que ficar afastada do prédio por quê? É para evitar que algum desmoronamento interno venha prejudicar a estrutura do prédio que está sendo construído. E também a questão da rua, né? Que se de repente ocorre algum desmoronamento, não chega até ali. E a Secretaria do Meio Ambiente, ela exige essas distâncias. Se não for colocada essas distâncias, como eu já disse, não é aprovado o projeto, tanto o projeto de instalação como o projeto de liberação para uso, né? Como a própria liberação para uso. Lembremos que ela sempre faz uma vistoria antes, para ver se o local pode ser instalado. Depois ela vai autorizar a instalação e depois vai autorizar o uso da fossa séptica e o sumidouro. E se não tiver essas distâncias de 1,5 m para tudo quanto é lado, não será autorizado, tá? Então aqui a gente já tem até uma introdução na leitura de plantas, né? E temos a caixa de inspeção 1, caixa de inspeção 2. Veja que aqui tem um banheiro. E aqui é uma caixa de inspeção que vem lá do fundo. E todas elas desaguam aqui na fossa séptica e depois vai dar no sumidouro. E as distâncias são sempre 1,5 m. 1,5 m da divisa. Aqui 1,5 m da divisa. 1,5 m entre a fossa séptica e o sumidouro. Entre a divisa e a fossa séptica. 1,5 m até o portão e 1,5 m até o prédio. Então, a fossa sumidouro trata-se de poço sem laje de fundo que permite a penetração do afluente da fossa séptica do solo. Nós vimos que na fossa séptica é feita uma laje no fundo, no sumidouro não, tá? Porque aqui vai ser feito o escoamento da água pelas paredes da fossa. Deve ser construída a pelo menos 15 metros de cacimba e poços, e preferencialmente em nível de terreno mais baixo desse. Então, o que acontece aqui? É que se estiver muito próximo a um poço, a uma cacimba, vai ser contaminada. A água vai contaminar até o lençol freático se for muito fundo. E se o terreno está em declive, se existe uma descida no terreno, a fossa sumidouro ela tem que ser instalada na parte mais baixa, porque se ela for instalada na parte mais alta, ela vai contaminar a água da cacimba ou do poço. Aconselha-se o diâmetro mínimo de 1,5 m para facilitar a elevação das paredes. A profundidade dependerá da análise de impermeabilidade do solo e da profundidade do lençol freático, que deve ficar no mínimo 1,5 m abaixo do fosso. Então, o que acontece aqui? A fossa sumidouro ela tem que ficar acima, um pouco acima do lençol freático, para que não chegue a contaminar a água. E tem pessoas que usam água de poço comum, de poço artesiano, e se a fossa estiver no nível do lençol freático, vai contaminar aquela água e ninguém mais vai poder beber. E o próprio tamanho, a largura da fossa séptica e a profundidade vai depender também da impermeabilidade do solo. Os solos que são muito argilosos,
ele não permite uma grande penetração da água. Os solos mais arenosos, a água entra facilmente ali. Então é feita uma análise de impermeabilidade do solo para depois fazer os cálculos do tamanho, da largura, da profundidade. Podem ser feitos com blocos cerâmicos furados, de concreto ou com anéis pré-moldados de concreto vazados, de modo que facilite a infiltração nas paredes laterais do terreno. Então é comum que sejam feitos com blocos cerâmicos, que é mais fácil de encontrar, mas nós vimos anteriormente que o bloco de concreto ele aguenta mais a água. Se puder ser feito com um bloco de concreto é melhor. E ele é utilizado a parte furada. Ali na fossa séptica nós vedamos, usamos meia parede ali para criar um tanque. E aqui, como nós podemos ver no desenho, o bloco é todo furado para facilitar a permeabilidade da água, que a água se infiltre e também que retenha qualquer desmoronamento. Então os anéis de concreto eles são muito bons para evitar esses desmoronamentos. Então são anéis de concreto que existem alguns furos no meio para que a água saia, e os anéis evitam seguram qualquer tipo de desmoronamento. Mas utiliza-se muito o tijolo 8 furos também, e raramente temos visto a questão dos blocos de concreto, que seria o mais indicado quando não se usa os anéis. A largura mínima utilizada é 1,5 m. Por quê? Porque para colocar anel, para colocar esses tijolos, precisa de um espaço para a pessoa trabalhar, para movimentar uma pá, que geralmente é uma pá cortada no meio, para poder tirar a terra. E se não tiver um espaço mínimo, a pessoa não consegue trabalhar. E aí também tem a questão de tomar cuidado com desmoronamento. Quando vai trabalhar com isso, tem que tomar muito cuidado. Os anéis de concreto, eles são mais fáceis de colocar, porque a gente vai colocando no chão, aí a pessoa que faz a fossa vai cavocando no meio e vai colocando outro anel por cima, e o anel vai descendo, 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 e não tem perigo de desmoronamento. Mas existem em algumas localidades algum tipo de solo que é muito fácil o desmoronamento. Em solos assim bastante arenosos, principalmente, é indicado que se usem esses anéis de concreto para evitar algum acidente, né? Onde o solo é mais argiloso, como nós vimos na hora da confecção da fossa séptica, não tem tanto problema. Mas a fossa, que geralmente é mais funda, geralmente às vezes supera várias vezes, aliás, o sumidouro, que supera às vezes muitas vezes a profundidade da fossa, deve-se tomar muito cuidado na hora de cavar o buraco. A cada 1,5 m de altura deve-se fazer uma cinta de concreto armado para nivelamento e distribuição uniforme do peso, pode ser de vergalhão 6.0. Então aqui nós vemos no desenho que a cada espaçamento, no caso 1,5 m, é colocada uma cinta de concreto. Essa cinta de concreto ela pode ser feita por meio de canaletas com uma treliça, e ela então ela faz a sua volta, se é redonda ou se é quadrada, ela faz a volta de forma que ela mantém o nivelamento, a distribuição do peso, e facilita também que tudo fique muito firme, tudo fique mais firme, e sempre para evitar desmoronamento, né? O fundo, depois de pronto, é preenchido com brita 1 ou 2, pedregulho, cascalho, em pelo menos 50 centímetros. Então aqui nós vemos aqui no desenho, que ficou um pouco exagerado, consegui fazer mais ou menos esse desenho aqui, né? Que no fundo é colocado 50 centímetros de pedra, pedra 1, pedra 2, né? Isso aqui é para facilitar então também a infiltração por baixo, né? E para dar uma consistência também na parte do fundo ali. Nas 3 primeiras fiadas de tijolos do topo, modifica-se a posição dos furos dos tijolos, paredes para fora, a fim de evitar a entrada de água nos períodos de chuva. Então aqui nós vemos, né, que os tijolos eles estão com o furo para fora, na parte de baixo, e quando chega em cima, modifica-se a posição. Aí fica a parede de tijolo com a parede da fossa.
né? Olha só como mudou a posição dos tijolos aqui. As três fiadas de cima, elas são feitas de forma diferente. É porque isso, é porque a parte de cima, quando chove, ela vai ficando encharcada. E nós não queremos encher a fossa com elementos estranhos àquilo que pretendemos, né? Nós queremos colocar ali a água que vem do esgoto, né? Ou a água que é acumulada da chuva, de repente, numa outra fossa separada. E para evitar, então, que venha a água do encharcamento, nós modificamos a posição e aqui é feito um assentamento de tijolo como se fosse uma parede, com argamassa, como se fosse uma parede mesmo, tá? Ela tem uma função aqui de bloquear a entrada de encharcamentos externos. E por fim, então, é feita uma última cinta em cima, uma última camada, arremata-se com uma cinta de concreto armado, assim como nós fizemos a cada 1,5 metro, nós fizemos, colocamos uma canaleta, colocamos ali uma treliça ou uma armação de ferro de 1/4, e depois, então, é feito a concretagem, né? Nós fazemos aquela cinta em cima. E lembrar de, quando está subindo, já colocar os canos ali, né? O cano que vai trazer a água para dentro do sumidouro. E tem que ser em T também. A Secretaria do Meio Ambiente tem exigido, não sei como que seria nos outros estados, em alguns estados ela tem exigido que se coloque esse cano aqui também, em forma de T. A laje deve apoiar-se tanto nas cintas como no solo. Ultrapasse 50 centímetros de cada lado, em razão de que, por vezes, estacionam veículos por cima e no usual tratam-se de tijolos de vedação e não estrutural. Então, o que ocorre aqui? Aqui nós tivemos, por exemplo, uma tampa redonda, né? Mas o ideal é que essa cobertura ela ultrapasse o perímetro aqui, tanto seja a fossa quadrada ou a fossa redonda, para que ela se firme no solo e não aqui nessa estrutura, porque aqui nós temos o tijolo deitado aqui, que ele é um pouco assim instável, né? Ele aguenta a própria estrutura, mas talvez não dê conta assim de aguentar uns veículos muito pesados, ou até aguente e com o tempo vai cedendo. Então o ideal é que quando se for fazer a estrutura, se apoie tanto aqui nessa cinta, como ultrapasse e fique apoiado nos beirais, na parte lateral, passando pelo menos 50 centímetros do perímetro da fossa séptica, aliás, do sumidouro, né? Passando inclusive 50 centímetros do sumidouro e também da fossa séptica, né? Dos dois, passando dos dois. O sumidouro pode ser quadrado ou redondo, tudo vai depender do espaço que se tem e a quantidade exigida de absorção, isso conforme um cálculo, né, que nós vamos tratar mais adiante. A fossa e o sumidouro devem ficar afastados um do outro pelo menos 1,5 metro e a mesma medida das divisas do terreno, do prédio e da frente, entrada serventia. É o que nós falamos agora há pouco, né? O sumidouro deve situar-se a mais de 1,5 metro acima do lençol freático, sob pena de crime ambiental. Quer dizer, já tem lei desde 1996, a lei já não é tão nova, né? Então, quando for feita a análise do solo, já deve-se saber mais ou menos a profundidade do lençol freático. Tem locais que o lençol freático ele é muito superficial, está quase na flor da terra, outros que já passa de 20 metros. Então, conforme a altura do lençol freático, às vezes vai mudar até a forma de fazer a fossa sumidoura. No caso aqui nós temos uma fossa sumidoura vertical, de profundidade, mas existem também sumidouros na horizontal. Nós vamos tratar isso mais adiante, né? Que não pode atingir o lençol freático de jeito nenhum. Que atingir o lençol freático é atingir a água que as pessoas bebem, né? Então vamos ver aqui algumas imagens relativas à fossa sumidouro, né? Temos aqui uma fossa que já está quase pronta. Veja que foi colocado a cinta em cima, né? Está sendo colocada aqui, depois vem uma ferragem, sumidouro redondo com tijolos furados. Está aqui. Última camada arrematada com uma cinta de concreto armado. Faltou colocar uma cinta a cada 1,5 metro. Olhando aqui pelo buraco, né, pela fossa, nós vemos que não tem as cintas ali no meio.
e tem que colocar essa cinta para manter a integridade do sumidouro. Nós devemos lembrar que esse recipiente ele pode durar décadas se for bem feito. E um dos requisitos para que isso aconteça é colocar o cinto. Às vezes nós não colocamos o cinto e comprometemos tanto o sumidouro como a vida útil, que poderia se prolongar muito mais. Temos aqui também a fossa séptica e o sumidouro. Aqui nós temos aquele mestre de obras, de novo, que tem algum problema com o esquadro, com o alinhamento. A ferramenta utilizada para evitar esse problema é essa que está abaixo aqui. Olha só, esse é o esquadro, muito prazer de novo. Imprime e guarde na carteira para não esquecer, que não é todo mundo que sabe usar essa ferramenta. Tá? Então aqui nós vemos que não houve alinhamento. Veja que o quadrado aqui do sumidouro, ele está em forma de trapézio, está virado em relação ao alinhamento da tampa da fossa séptica, que esse quadrado aqui é a fossa séptica e esse é o sumidouro. E aqui tem mais um problema que nós podemos analisar, porque a estrutura toda aqui foi colocada em cima da própria fossa, e aqui provavelmente é uma garagem e vai estacionar carro em cima e às vezes essa parede ela não comporta todo esse peso. Então as treliças ou as vigotas, elas têm que ultrapassar 50 centímetros para se apoiar no solo em volta aqui. Tá? Tem que ultrapassar. Aqui ela está no limite. Veja que ainda está o buraco aqui descoberto. Isso aqui tem que ser tapado para não comprometer a estanqueidade, para que não haja vazamento nem rachadura do tanque. E tem que haver um prolongamento de 50 centímetros em volta. Tá? A laje tem que se prolongar os 50 centímetros em volta para que o peso seja distribuído no solo, não só na cinta, que nós vimos que a última camada é uma cinta. Não pode ficar só em cima da cinta esse peso, ele tem que ser distribuído na área externa, no solo. Tá? Então vimos aqui a tampa, depois vai dar problema na hora de fazer a chaminé, a parte de inspeção, que para acertar isso daqui ou vai fazer uma quebradeira, ou vai diminuir a largura da tampa. É exigida geralmente uma largura de 60 por 60, essa tampa, que é a entrada de uma pessoa, com folga, para poder fazer as manutenções. E como ela está enviesada, se for fazer o acertamento aqui, vai consumir uma parte da tampa. De repente, a Secretaria do Meio Ambiente pode entender que não dá suporte para a manutenção, que está com problema, eles exigem, e pode reprovar e não deixar que se utilize até que conserte esse problema. Aqui de novo ela com mais detalhes. Laje apoiada em tijolos de vedação deve ser apoiada no solo também, é o que nós acabamos de falar. Vamos projetar então 50 centímetros além das paredes da fossa séptica e do sumidouro. Aqui temos também mais uma laje do sumidouro, apoiada somente nos tijolos de vedação, deve ser apoiado no solo também a 50 centímetros. Aqui já está até em cima, aqui, olha só, depois vão fazer aterramento, sobrou uma pontinha aqui, mas ela deve vazar para os lados 50 centímetros a laje em volta todinha, para que não fique apoiada só nas paredes. E agora imagina aquela parede de tijolos que nós vimos. Às vezes alguns sumidouros podem chegar a mais de 7 metros, 8, 9 metros de profundidade e não tem aquela sustentação, porque são tijolos deitados ali, não tem coluna, ela acaba ficando sem sustentação ali. Então é melhor apoiar em volta também, além da cinta que fica no final do sumidouro. Então agora nós vamos de novo partir para o cálculo. Dimensionamento do sumidouro. E vale de novo aquela sugestão. A primeira vez vai parecer complicado para quem nunca viu isso. Aí tem que ver várias vezes. O gênio, que todo mundo fala, é o cara que não tem preguiça, é o cara que estuda até aprender. Então você vê a primeira vez, aí está tudo confuso, aquilo parece uma coisa de outro mundo, dá um tempinho, daqui a pouco volta, vê de novo, a mente já começa a assimilar alguma coisa,
Aí na terceira vez ela já começa a ter uma noção e vai indo até que na sétima vez que você vê, consegue fazer os cálculos e entender tudo isso daqui, tá? Vamos ver com calma, é só ir voltando a fita até aprender, até que seja interiorizado o conhecimento, quer dizer, o conhecimento que está fora passe para dentro de você. É só uma questão de realmente ter a coragem e a persistência para continuar, tá? Então, esse dimensionamento é feito segundo a NBR 13969 de 1997. O dimensionamento do sumidouro é encontrado por um cálculo. A é igual a N vezes C dividido por CI. Aí o que é esse monte de letra? A é a superfície de permeabilidade, cálculo de área em metros quadrados. Então é aquela parte por onde vai ser absorvida a parte líquida que está dentro do sumidouro. São as paredes, as paredes de terra que estão ali em volta ali, né? Para que vão absorver. É a área de superfície de permeabilidade. Permeabilidade quer dizer que é a absorção de água. Impermeabilidade quer dizer que não tem absorção de água. N é o número de contribuintes, nós já vimos, é o número de pessoas que utiliza aquela residência. C é a contribuição de litros por pessoa por dia. Aqui no caso estão considerando 150 litros por pessoa dia. Lá no outro cálculo foi considerado 130. Aqui, como exemplo, está sendo considerado 150. Assim, multiplique o número de pessoas por 150 para encontrar C, que é o número de contribuição por pessoas, né? Litros por pessoa, dia. Então agora nós vamos entrar na parte do teste de perlocação. O que é esse teste de perlocação? É que antes de nós fazermos o cálculo da fossa sumidouro, nós temos que saber a capacidade que o solo tem de absorver a água. Então tem um solo que absorve mais litros de água por dia, outro menos litros de água por dia. E aí é feito um teste para analisar esse coeficiente de perlocação, essa capacidade de absorção. O coeficiente de percolação, nome difícil, né? Percolação, refere-se ao número de litros que 1 metro quadrado de área de infiltração do solo é capaz de absorver em um dia. E pode variar de acordo com o tipo de solo. É aquilo que nós falamos, solo arginoso, ele é mais impermeável, quer dizer, absorve menos água. Solo arenoso absorve mais água. Na tabela ao lado, podemos observar que os solos argilosos são mais impermeáveis, vagarosos na absorção da água, do que os arenosos. Então nós temos aqui a tabela de absorção relativa do solo, e aqui temos os tipos de solo, o coeficiente de percolação e a absorção relativa. Então esse cálculo ele é feito em metros quadrados. Por quê? Porque é a área onde vai ser absorvida a água. Então a areia grossa ou cascalho é maior que 140 litros por dia por metro quadrado. Tá? Então aqui é considerada uma absorção rápida, né? A areia é muito rápida. A argila vai de 140 a 70 litros por metro quadrado dia. Já é considerada vagarosa, né? Já vai diminuindo a absorção. A areia fina de 70 a 32, aí considerada média. A argila arenosa, 32 a 21, semipermeável. A argila compacta ou rocha, menor que 21, impermeável. Veja que quanto mais argilosa, né, menor é a capacidade de absorção, né? Aqui temos 21 litros de água por metro quadrado ao dia. E aqui, quando é areia grossa, é maior do que 140 litros por metro quadrado dia. Então, algumas empresas faturam bastante para fazer esse teste aí. É um teste muito simples
e a Secretaria do Meio Ambiente, em muitos lugares, exige que seja feito por uma empresa credenciada, né? E é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Às vezes é uma proteção de mercado, né? O próprio engenheiro da obra pode fazer isso daí, e a Secretaria, às vezes, do Meio Ambiente, ou às vezes algum acordo com o governo para proteger alguma empresa, exige então que seja um pessoal, uma empresa especializada. Às vezes até no intuito de evitar fraudes, mas qualquer engenheiro pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, inicialmente, é feito um buraco maior de 1 m3, olha só, e aí é feito um buraco menor dentro desse buraco de 1 m3. Inicialmente, cabe um buraco de 30 por 30 centímetros, com aproximadamente 50 centímetros de profundidade, dentro de um buraco maior, um buraco de 1 m². É um cubo de 1 m². Então, você marca ali um por um na terra, aí faz 1 metro de profundidade, e dentro desse buraco vai se fazer um outro buraco com a largura de 30 por 30 centímetros com 50 centímetros de profundidade. Por quê? É porque a camada superficial ela é cheia de humus, de bactérias, de materiais mais estranhos ao que há na profundidade do solo, onde a matéria é mais límpida e homogênea. Então cava-se esse 1 metro para chegar na parte homogênea, e a partir daí faz esse buraco 30 por 30 com 50 centímetros de profundidade para fazer então esse teste de percolação, tá? Enche o buraco com água e espere secar. Faça isso algumas vezes. É um pré-encharcamento do solo, né? Coloque uma régua no buraco e enche até a metade. E coloque uma régua e veja o tempo. Quantos minutos em T, a variável T, né? Quantos minutos leva para a água descer e baixar 1 centímetro. Então aqui do lado nós temos o buraco de dentro, né? Aqui não está mostrando o buraco de fora, mas esse recipiente ele está dentro de um buraco de 1 por 1 de fundura, né? Aí é feito cavucado esse buraco de 30 por 30 com cerca de 50 centímetros de profundidade. Aí coloca a água várias vezes, né, para deixar o solo úmido, para depois fazer o teste. Pois agora utilize a fórmula para calcular o coeficiente de percolação, substituindo o T pelos minutos encontrados. Supondo que o solo seja argiloso, bastante impermeável e que demore 7 minutos para baixar 1 centímetro, teremos. Então nós vamos calcular quanto tempo demora para baixar 1 centímetro. Aqui nesse teste fictício demorou 7 minutos. Aí utiliza-se a fórmula de percolação, que é igual a 490 vezes o tempo mais 2,5. Essa é a fórmula. Aí nós fazemos a substituição da variável que nós temos, que foi 7 minutos, aqui no caso. Então temos 490 dividido por 7 mais 2,5. E aqui então temos o resultado da forma, que é o resultado desse cálculo, que dá 51 litros metro quadrado dia. Então esse é o coeficiente de percolação da água. Tá? E esse coeficiente vai ser utilizado depois na confecção do cálculo para saber o tamanho da fossa sumidouro. Bom, agora que nós temos então o coeficiente de percolação, nós vamos calcular a profundidade útil. Cabe lembrar que o volume útil difere do volume total, que é a soma do volume útil mais o volume que está acima do tubo de despejo. Nós já vimos isso, né? Só estou relembrando aqui. Então aqui vamos fazer o cálculo para um sumidouro redondo, que o sumidouro pode ser quadrado ou pode ser redondo, né? O sumidouro redondo ele ocupa uma área maior, dependendo às vezes alguns terrenos, quando é muito pequeno, acaba tendo que se fazer o sumidouro quadrado. O sumidouro redondo ele é melhor na distribuição da pressão. O quadrado ele tem aqueles cantos
que não é tão bom a distribuição da água como no redondo, mas às vezes tem que se fazer quadrado quando não existe o espaço, né, e o cálculo exige uma grande profundidade. Aí para diminuir essa profundidade faz então o sumidouro quadrado. Então vamos aqui à nossa planilha. Dados técnicos do sumidouro. Capacidade de absorção, coeficiente de infiltração, litros metros quadrados por dia, obtido no gráfico para determinação do coeficiente de infiltração. Então é aquele cálculo que nós fizemos agora aí. Foi encontrado 50 litros por metro quadrado dia de absorção. Então nós já temos uma variável aqui na nossa planilha, né? Área de infiltração ou absorção necessária em metros quadrados para sumidouro ou vala de infiltração. Então a fórmula é A é igual a VCD dividido por CI, né? Então nós já sabemos que o CI é a capacidade de absorção por metro quadrado. Então a outra variável que nós temos aqui, que talvez o pessoal possa não lembrar agora, é o VCD. E o que é o VCD? Nós já vimos o VCD. É o volume de contribuição diária que nós encontramos lá na fossa séptica na última aula, lembra? Então o que nós encontramos ali foi 2080, que era o volume de contribuição diária, né, que é pelo número de pessoas ali. Então a fórmula pede para nós pegarmos o volume de contribuição diária e dividirmos pela capacidade de absorção. Como é que é feito isso? Eu pego 2080 litros por dia e divido pela capacidade de absorção, que é 50 litros por metro quadrado dia. Aí eu vou ter 41,6. Está aqui, ó. O resultado está aqui, 41,6. Tá? Bateu, né? Aí nós temos as dimensões do sumidouro. Número de compartimentos. Aqui nós estamos utilizando só um compartimento. Diâmetro do sumidouro. Aqui nós estamos utilizando uma fossa redonda, né? Uma fossa sumidouro redonda, e o diâmetro é de 2 metros. Então o diâmetro é aquele valor de uma extremidade à outra do círculo. O raio do sumidouro, que é igual ao diâmetro dividido por 2, nós já vimos que o raio é a metade do diâmetro, né? Aí temos também a área da base do sumidouro, a ABS, que é igual ao π vezes o raio ao quadrado. O raio nós já sabemos que é a metade do diâmetro, então é a metade do diâmetro ao quadrado, o raio ao quadrado. Então temos que o π é igual a 3,1416, que é uma constante, multiplicada pelo raio ao quadrado. Qual que é o raio? O raio é 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então 3,1416 vezes 1 é igual a 3,1416. Prosseguindo, temos a altura do volume excedente, partindo da altura útil. Nós utilizamos na fossa séptica 60 centímetros e no sumidouro também vamos utilizar 60 centímetros. É aquela distância excedente a partir do volume útil. Temos agora que encontrar a profundidade útil, altura do volume útil ou profundidade do volume útil. Aqui não é uma divisão, é uma nomenclatura, né, de duas formas, que refere-se à mesma coisa. Então, para achar a profundidade útil, temos a forma A menos ABS dividido por ABS, onde A é igual à área de infiltração ou absorção necessária em metro quadrado para sumidouro ou vala de infiltração, que nós temos aqui, já calculamos que é 41,6. A ABS é a área da base do sumidouro, que nós já calculamos também, que é 3,1416. Então nós temos a fórmula que já falamos, A menos ABS dividido por ABS é igual a 12,24 metros. Então é a profundidade útil, ou seja, o nível de água nessa dimensão de sumidouro. Aí temos a altura, profundidade total de sumidouro, que é a profundidade útil
né, mais a altura do volume excedente. Temos aqui 12,24 mais 0,6 é igual a 12,84. Tá? Aqui foram colocadas duas casas e aqui só uma, então pode dar uma confusão. Então seria 0,60 aqui, né? Seria 0,60 mais 12,24, que dá 12,84, que é a profundidade total do sumidouro, quer dizer, a profundidade útil mais a altura excedente. Então agora nós vamos calcular o volume útil, que é a profundidade útil mais a área de base do sumidouro, que nós calculamos aqui, que é o fundo do sumidouro, né? Então a profundidade útil nós temos que é 12,24 multiplicado pela área da base do sumidouro, que é 3,1416. Temos então 38,46 metros cúbicos de volume. Aqui nós vamos calcular o volume excedente ao útil, que é igual à altura do volume excedente multiplicado pela ABS. Tá? Aqui está PU mais HVE. Vamos corrigir isso aqui. Pronto, tá? Acabei de corrigir, tá? Tava equivocado. Então o volume excedente ao útil é igual a HVE, que é a altura do volume excedente, partindo da altura útil, que é 60 centímetros, multiplicado pelo ABS, que é a área da base do sumidouro, que é 3,1416. Então temos um volume excedente ao útil de 1,88 metros cúbicos. Então agora esse sumidouro vai ter um volume total de 40,34 metros cúbicos, que é igual ao volume útil mais o volume excedente. E agora, por fim, então, vamos calcular a área útil das paredes, que é igual à área da base do sumidouro vezes profundidade útil. Eu vou corrigir de novo aqui, que está um equívoco aqui na forma. Pronto, está corrigido. Agora sim. A área útil das paredes é igual à área da base do sumidouro vezes a profundidade útil, que nos dá 38,46 metros de parede capaz de absorver, a área útil, né? Aquela área que vai ficar com água. Que aí temos a área útil do fundo, que é a base do sumidouro, que é a área da base mesmo, que é 3,1416. E somando então a área útil das paredes e a área útil do fundo, a base do sumidouro, né? A área útil do fundo, temos uma área útil total do sumidouro, que é para a infiltração do líquido, de 41,60 metros quadrados. Então aqui nós temos um sumidouro redondo, né? Essa fórmula é que é utilizado o π. Então soma-se a área da parede e a área do fundo. A área das paredes correspondeu a 38,46 metros e a área do fundo a 3,1416, né, que foi feito o π ali, e o total 41,60. Isso aqui é só voltar, recapitular, tá? Que aprende sim, devagarinho aprende. Agora, esses cálculos, geralmente o engenheiro ele já dá pronto, né? Quando é contratado uma planta, o engenheiro ele já dá toda a parte elétrica, hidráulica, sanitária, telhado, já vem tudo pronto. Quando é feito um contrato assim, né? Aí vai depender de cada um. Mas se não tiver o cálculo do sumidouro, o cálculo da fossa, o cálculo da caixa de gordura, dá para fazer. É só seguir esses passos, voltar a fita várias vezes, você consegue. Joga isso numa planilha eletrônica para facilitar, né? Uma planilha Excel, e consegue fazer. E aqui mais uma observação: cabe lembrar que a área útil difere da área total, que é a soma da área útil mais a área que está acima do tubo de despejo. Tá? Já falamos várias vezes, já deve ter aprendido. Então agora, depois de calcularmos o sumidouro redondo, vamos fazer o cálculo para o sumidouro quadrado. O sumidouro quadrado é utilizado quando a área
para fazer tanto a fossa como o sumidouro, ela é menor, né? Às vezes tem terrenos, tem prefeituras que liberam terrenos muito pequenos e às vezes se constrói ali um número de residências, tem um número de contribuintes, e para a fossa e o sumidouro não ficar muito profundo, aí ele é feito quadrado, tá? Mas o indicado é que ele seja redondo, que ele aguenta mais as paredes se for redondo. Então aqui temos os dados técnicos do sumidouro. Começamos por C1, que é a capacidade de absorção, o coeficiente de infiltração, que nós já fizemos lá atrás, né? Obtido no gráfico para a determinação do coeficiente de infiltração, que é litros por metro quadrado dia. E nós encontramos então que é 50 litros por metro quadrado dia. Aí vem a área de infiltração ou absorção necessária em metros quadrados para sumidouro ou vala de infiltração. Então a área é igual a VCD dividido por C1. Nós já sabemos que VCD é igual ao volume de contribuição diária em litros dias, que nós já encontramos ali atrás, que deu 2080, e agora nós vamos utilizar de novo esse valor encontrado aqui. Então vamos pegar VCD, que é 2080, na calculadora do lado, e vamos dividir por C1, que é 50. Aí vamos encontrar 41,6, está aqui, 41,6. Tá? Aí vamos ver as dimensões do sumidouro. No caso aqui, optou-se por um sumidouro de 2 por 2,5. Tá? Então esse sumidouro 2 por 2,5, ele tem uma área de fundo equivalente a 5 metros quadrados. Aí a altura, profundidade do volume excedente ao útil, 60 centímetros, como nós fizemos no anterior, na fossa, no sumidouro redondo e na fossa séptica, utilizamos 60 centímetros. Então vamos encontrar o volume desse excedente, que é só multiplicar os 60 centímetros, por 2 metros por 2,5, ou seja, é a área multiplicada pela altura. Então temos 2 por 2,5 por 0,6, que deu 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos é igual a 3.000 litros de líquido, né? Vamos agora calcular a profundidade útil, que é igual à área de infiltração ou absorção, que está aqui, 41,6, menos a área da base do sumidouro. A área da base do sumidouro, que é 5 metros quadrados, que é a multiplicação da largura pelo comprimento, e divide esse valor por PS, que é o perímetro do sumidouro. Aqui o perímetro do sumidouro está calculado aqui embaixo, que é a largura vezes o comprimento vezes 2. Por que isso? Porque a largura tem duas vezes, que é uma fossa aqui, é um sumidouro retangular, então tem duas larguras e tem dois comprimentos. Então a largura vezes o comprimento multiplicado por 2. Então deu um perímetro de 9 metros. Vamos então fazer o cálculo dessa profundidade útil. Nós sabemos que A é igual a 41,6. 41,6. Aí eu subtraio da área da base do sumidouro, que é 5 metros quadrados, Então menos 5 é igual a 36,6. Aí eu pego 36,6 e divido pelo perímetro do sumidouro. Então eu pego 36,6 dividido por 9, que é o perímetro do sumidouro. É igual a 4,666666, que é uma dízima periódica. E aqui então foi arredondado para 4,07. E para achar o volume dessa profundidade útil,
que nós fazemos? Multiplicamos a altura pela largura pelo comprimento, né? Então eu pego aqui 2 vezes 2,5, que eu já sei que é 5, e multiplico por 4,07. Aqui deu 20,35, né? Ali foi no cálculo, foi usada aquela dízima periódica, por isso que deu uma certa diferença. Altura, profundidade total do sumidouro seria então a altura excedente mais a profundidade útil. Então seria 60 centímetros mais 4,07, que dá 4,67 metros de altura. E multiplicando então a altura pela largura pelo comprimento, vamos ter um volume de 23,3333 metros cúbicos. Então vamos seguir aqui no cálculo. Número de compartimentos. Então estamos trabalhando aqui com um compartimento só. Estamos vendo pequenas construções, né? Aí vamos calcular o perímetro do sumidouro. Aliás, nós já calculamos, né? Nós utilizamos aqui em cima, na profundidade útil, nós já utilizamos o perímetro do sumidouro, já calculamos. A área da base do sumidouro é igual a largura vezes o comprimento. Está aqui. Nós tínhamos colocado aqui em cima e aqui embaixo já está especificado melhor a nomenclatura, né? Que é a largura mais o comprimento da área da base do sumidouro, que é a área do fundo, né? E agora, a área útil das paredes é igual a 36,60 metros. E de onde saiu esses 36 metros? É igual ao perímetro do sumidouro, que nós já vimos aqui, que é 9, multiplicado pela profundidade útil, que é 4,07. Então, vou colocar aqui 9 vezes a profundidade útil, que é 4,07. 4,07 é igual a 36,63. Aqui, 36,60. Aqui a planilha, aqui foi feito numa planilha esses cálculos, então dá uma diferença porque houve trabalhos com as dízimas, né, com os outros dígitos, além dos dois que nós estamos utilizando. A área útil do fundo é a base do sumidouro, quer dizer, a área útil do fundo é a base do sumidouro, a área da base do sumidouro. Esse aqui nós já temos, que aqui em cima, a área da base do sumidouro, que é igual a largura vezes o comprimento. Aqui foi só uma transferência de dados, né, para poder fazer a somatória, que é a área útil total do sumidouro para infiltração. Então, é as paredes mais o fundo. Temos aqui a área das paredes e a área útil do fundo. Somando 36,6 mais 5 deu 41,60 metros quadrados, que são necessários, então, para dar conta desse número de contribuintes que nós vimos no começo ali, né, que foram 16 contribuintes, né? Então, precisa dessa área de absorção para fazer o sumidouro. Então, a partir daqui, nós já temos calculado o sumidouro. Reparem que a altura do sumidouro redondo ficou em 12 metros e 84 centímetros. Está vendo aqui a altura total do sumidouro redondo. Agora nós vamos ver como é que ficou o sumidouro quadrado. Estamos aqui agora no sumidouro quadrado. Olha só que a altura total do sumidouro quadrado ficou em 4 metros e 67 centímetros. Nós utilizamos os mesmos dados nos dois cálculos, só que no sumidouro redondo foram 12 metros, mais de 12 metros de profundidade, e no sumidouro quadrado 4,67. Só para ter uma noção da diferença que dá mudando entre o quadrado e o redondo, né? Agora ainda mais algumas informações sobre os assentamentos. Assentamento com blocos. Os blocos só podem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais não devem receber argamassa de assentamento para facilitar o escoamento dos afluentes.
Bom, então aqui eu coloquei um desenho para ajudar o entendimento. As juntas horizontais são essas daqui e as juntas verticais aqui. Então, para facilitar o escoamento, a permeabilidade, essas juntas verticais, elas não são preenchidas, tá? No caso de assentamento de blocos, utilizam-se anéis de concreto, cinta armada, a cada 1,5 m de altura para redistribuição do peso e nivelamento. Bom, isso aqui nós já falamos, né? Então são essas cintas de concreto aqui que deve ser utilizada a cada 1,5 m e em cima também é utilizado. Anéis pré-moldados. Se as paredes forem feitas com anéis pré-moldados de concreto, elas devem ser apenas colocadas uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento para permitir o escoamento dos afluentes. Esses anéis podem ser adquiridos diretamente de fabricantes locais de pré-moldados, de concreto ou de artefatos de cimento. A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com uma ou mais placas de concreto. Elas podem ser executadas no próprio local, como uma laje armada ou adquirida dos fabricantes de pré-moldados ou ainda artefatos de cimento da região. Então, esses anéis pré-moldados, nós já falamos, né? Eles são bastante utilizados, principalmente em solo arenoso, onde há muito desmoronamento. Aí pegam esses anéis de no mínimo 1,5 m de diâmetro e aí coloca o anel aonde vai ser feito o buraco. À medida que for cavucando, a pessoa entra dentro do anel, vai cavucando e o anel vai descendo. E aí, à medida que vai descendo, vai encaixando o outro anel por cima. Tem alguns solos que tem uma areia que costumam chamar de areia manteiga e ela dá muito desmoronamento. Em algumas regiões tem essa areia manteiga. E ela é difícil de se curar. À medida que você vai cavucando, a área das paredes vão se desmanchando. E já houve casos de pessoas que foram aterradas enquanto faziam valas de sumidouro, de poços. E esses anéis pré-moldados, eles devem ser utilizados principalmente onde o solo não é argiloso, tá? Para a própria segurança de quem está fazendo essas valas. Então temos aqui algumas imagens desses anéis. Vejam que eles possuem alguns furos que são necessários para o dreno. Então são anéis drenáveis, né? Isso permite que haja essa absorção da água pelo solo. Ligando a rede de esgoto à fossa séptica. A rede de esgoto da moradia deve passar inicialmente pelas caixas de inspeção, que servem para fazer a manutenção periódica da tubulação, facilitando o desentupimento em caso de necessidade. A ligação da rede de esgoto da moradia à fossa séptica deve ser feita com tubos de 100 mm de diâmetro, assentados numa valeta. O fundo da valeta, que vai da última caixa de inspeção à fossa séptica ou para a rua, deve ter caimento mínimo de 2%. O objetivo é que a fossa séptica fique bem nivelada e compactada. Então nós vimos que dentro da residência o caimento é de 1%. Mas quando vai para a rua, naquele último lance que vai para a rua, o caimento é maior, é de 2%. Então nós temos aqui a caixa de inspeção que faz a ligação à fossa séptica. Então a última caixa até a fossa séptica tem uma queda maior de 2%. Temos a fossa séptica, a menor, e o sumidouro. Aqui nesse caso, a fossa séptica e o sumidouro ficaram juntos, um do outro. Isso aqui não pode ocorrer não, tá? Esse projetinho está com problema, ele não pode ser feito desse jeito. Tem que deixar a 1,5 m de distância um do outro, no mínimo. Tá? Tem várias construções que estão sendo feitas desse jeito, mas não pode não. Tá?
A distância mínima entre a fossa séptica e o sumidouro deverá ser de 1,5 m. E do mesmo modo a distância entre as divisas. E vamos acrescentar aqui, né? E do prédio e do portão, tá? Então nós vemos que tem que ficar afastado 1,5 m do prédio e 1,5 m também do portão, da servidão da residência. Placas de identificação da fossa séptica e sumidouro. Será colocado em local visível, próximo à fossa séptica, com as informações relativas à data de fabricação, nome do fabricante, volume útil, número de contribuintes, períodos de limpeza, tudo em conformidade com a NBR 13969 de setembro de 1997. Tá? Então isso aqui é mais uma exigência da Secretaria do Meio Ambiente, o cumprimento dessa norma. Se não tiver a placa, o pessoal também não libera a fossa séptica e o sumidouro para uso. Então temos aqui o modelinho da placa que pode ser utilizado. Então temos aqui o volume total dessa fossa séptica, 4 metros cúbicos. O volume útil 3,82, capacidade normal 4 pessoas por unidade, porque aqui refere-se a apartamentos. No caso, esse aqui foi feito para 4 apartamentos. A vazão por dia 2,08, é o mesmo cálculo que nós estávamos utilizando atrás. Temperatura ambiente, que nós utilizamos também para o cálculo, foi utilizado acima de 20 graus Celsius. A data de fabricação e aqui a recomendação de limpeza, né? No caso aqui, essa recomendação foi feita de ano em ano. E aqui embaixo, aqui é uma informação dizendo que foi feito de acordo com as normas da NBR 7229 de 93. Então tem que ter essa plaquinha também, que nos lugares em que estão mais desenvolvidos, as cidades que já estão mais organizadas, a Secretaria do Meio Ambiente, seja a da Prefeitura ou a do Estado, eles não aceitam liberar a fossa séptica ou o sumidouro. Então tem aquela questão da LP, LI e LO. A licença prévia, né, que é antes da construção, que vai ser feita a análise. A licença de instalação, que é a confecção da fossa séptica ou sumidouro. E a licença de operação. Então, a licença de operação quer dizer que pode liberar para ser utilizada pelos moradores daquele prédio. E a licença de operação, que é a última licença, ela só é fornecida após tá tudo em ordem, né? Que como nós vimos, né? Vai ser feita uma última inspeção, aí vai o pessoal da secretaria, analisa a fossa séptica ou sumidouro, vê se está com aqueles canos de T, vê se está dimensionada de acordo com o projeto, porque o projeto é mandado para a secretaria, vê se tem a placa, vê se tem aquela chaminé, se dá para passar uma pessoa. Eles analisam tudo ali. Vão analisar tudo se está de acordo com o projeto. E o projeto que foi aprovado, né? O projeto que foi para a secretaria e foi aprovado. Estando tudo de acordo, então eles dão o alvará, que é a liberação para a utilização da fossa séptica e o sumidouro. Sumidouros horizontais e valetas de infiltração. Em alguns lugares onde o lençol freático está muito alto, como próximo à praia, com terrenos planos, lugares mais próximos ao nível dos rios, fica impossibilitada a construção da fossa sumidouro. Nesse caso, utilizam-se os drenos. Para isso, colocam-se tubos de 100 mm perfurados ou drenos corrugados e uma vala com uns 30 a 40 centímetros de profundidade para evitar que o tubo entupa com terra e areia antes da colocação. Então aqui nós temos esses drenos corrugados. Esse aqui é um dreno de 100 mm que é vendido no mercado, e quando não é possível fazer aquele sumidouro na vertical, aí então é feito esses drenos na horizontal, a uma distância de uns 30 a 40 centímetros de profundidade. Forre a vala com um feltro sintético que não apodrece, utilizando especialmente para isso. Preencha uma camada de uns 10 a 15 centímetros de pedra e posicione os tubos. Então, quando for colocado esses tubos,
é feita a vala, e essa vala ela é forrada com um dreno. Nós devemos estar passando um vídeo aí do lado de como é feito isso. E esse dreno e esse feltro, ele impede, então, auxilia para que esses drenos corrugados não entupam, que esses buraquinhos que são feitos, né, industrialmente, eles permaneçam abertos. Ajuda na infiltração, na distribuição do líquido na terra. Depois que foi feita então essa cobertura, aí preenche com mais uma camada de pedra, porque é colocada a pedra embaixo, aí coloca o dreno, coloca a pedra em cima, né? Aí os tubos ficam posicionados no meio das pedras, que as pedras servem também como um filtro para ajudar na distribuição do líquido na vala, né? Então é feito um dreno subterrâneo. Então, prosseguindo, cubra-os com mais brita, envolvendo-os completamente. Cubra o conjunto com as abas dos filtros que sobraram, embrulhando o conjunto. Complete a depressão com terra, areia. Aqui temos o desenho então da fossa séptica. E aqui temos umas caixas de distribuição, né? E dessas caixas de distribuição saem então aqueles canos corrugados que nós vimos agora há pouco. E esse desenho ao lado aqui é como ficam então esses tubos. Eles ficam no meio de pedra, né? Antes de colocar as pedras, nós colocamos aquela manta, tá? Aí colocamos um pouco de pedra, colocamos o tubo e preenchemos com mais pedras. Depois em cima pode ser feito lá um jardinzinho, pode colocar terra, não tem problema. O dreno fica aqui por baixo. Esse método também é utilizado alguma coisa assim nos campos de futebol, para manter o campo seco assim, sem que ele fique encharcado quando está chovendo, né? Utiliza-se 8 metros de tubo por pessoa em terrenos arenosos, a 12 metros por pessoa em terrenos argilosos, de difícil permeabilização. Então, utiliza-se 8 metros para cada pessoa. São 6 moradores, vai utilizar 6 tubos de 8 metros. Isso se o solo for de areia, se for arenoso. Se for aqueles solos argilosos, aí tem que aumentar em 12 metros por pessoa, porque a impermeabilização é maior, a água tem dificuldade em infiltrar, então tem que aumentar o dreno, tá? Deixe um caimento de 0,5% para permitir o escorrimento da água antes que seja absorvida. Se preferir, utilize conexões de 100 mm no lugar das caixas de distribuição. Então, esses tubos que estão aterrados, eles têm que ter um caimento menor do que aqueles que nós utilizávamos nas caixas de inspeção. Lá utilizávamos 1%. Aqui utiliza-se um percentual de 0,5%. Mas por que esse declive? É para que a água se distribua dentro do cano. É um cano comprido, são 8 metros, 12 metros. E para que a água não fique só escoando na entrada, então faz esse caimento que ela vai se dispersando pelo cano e vai distribuindo em toda a área onde está feito o dreno. E aqui temos por último ainda uma recomendação: o comprimento máximo dos tubos não deve ultrapassar a 30 metros. Então não pode ser feito um dreno aí de 50 metros, porque nem vai chegar às vezes a água até ali, né? Vai perder a eficiência do sistema. Se é muito longo, se por exemplo o terreno é comprido, então faz 30 metros de um lado e 30 metros do outro. Mas não faz um tubo de 60 metros. Faz no meio, distribuindo para os dois lados. Se preferir, utilize conexões de 100 mm no lugar das caixas de distribuição. O que quer dizer isso? Aqui nós utilizamos caixas de distribuição, tá? Mas é possível também utilizar aquelas conexões de 100 mm como a gente utiliza no esgoto, na feitura do esgoto. Aí não precisa fazer essas caixas. Aí tem que procurar no mercado e ver o que tem, né? Tem muita coisa já avançada nesse sentido, porque esse dreno é bastante utilizado em regiões praianas, em regiões onde o solo,
o lençol freático está muito próximo à superfície. E também em campos de futebol, como eu já disse, e muitas outras situações, como jardins, né? Às vezes a pessoa faz um jardim e quer fazer um dreno ali, também utilizam esse tipo de drenagem. Aqui eu estou colocando uma foto que era para ter colocado na parte das instalações hidráulicas, mas como eu não tinha encontrado ela naquelas instalações, eu estou colocando aqui. Olha só o que aconteceu. Foi feito a saída da ducha higiênica bem em cima onde seria instalado um box, tá? Então tem que tomar cuidado na hora das instalações hidráulicas, né? Para que isso não ocorra. São vários probleminhas que ocorrem que a gente vai aos poucos mostrando, né? Aqui também tem a parte aqui de rejuntamento que está bem mal feita, né? Mas isso aqui nós vamos entrar e falar em outra parte do nosso curso. Então agora chegamos na hora do checklist das instalações sanitárias. Como esse é um manual que fica na obra, é um manual que sempre acompanha o mestre, todo o serviço que vai ser feito, antes de passar por uma outra etapa, é interessante que se faça o checklist. Então pode ser feito uma conferência visual, olhando para ver se está tudo feito. Sempre dá uma olhadinha no manual para não esquecer nada, porque de cabeça a gente acaba sempre esquecendo. Não custa nada pegar o manual e conferir. Então vamos ver o que tem que conferir. A queda dos canos está em 1%? Né? Sim ou não? Aqui nós já vimos que utilizando meio copo d'água dá para acertar isso quando está sendo feito. Todos os ralos estão funcionando? Anéis de vedação do sifão sanitário sem vazamento? Máquina de lavar está sifonada? É porque às vezes o pessoal enfia um cano que vai da máquina de lavar até a caixa de inspeção. Isso aí não pode, nós já vimos. E o mau cheiro volta, vai para onde tiver a máquina de lavar. Né? Banheiro possui 2 ralos sifonados? Box, lavatório? Banheiro tem que ter 2 ralos sifonados para que tudo corra bem. E não poderíamos deixar de fora, no checklist, a conferência do desnível na porta do banheiro. Né? Se foi deixado o desnível na porta do banheiro. Então nós sabemos que a queda é 1 centímetro por metro, que é 1%. Né? Então dependendo da distância do banheiro, vai dar mais ou menos. Né? No caso aqui é uma distância pequena, daria em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros a queda. Então vamos conferir para ver se foi deixado aquela queda na porta, para que se tiver algum problema, algum cano estourar, alguma torneira ficar aberta, a água não vai invadir o resto da casa. Instalações externas. Caixa de gordura recebe água servida somente da cozinha? Então, às vezes, como nós já vimos, coloca-se ali na caixa de gordura água da cozinha, da máquina de lavar, no tanque. Não pode ser feito assim. A água da caixa de gordura só recebe a água da cozinha, que é onde tem a gordura. As tampas estão com bom acabamento e suporte para erguer? Então, conferir. Se não tiver, tem que dar uma recalchutada na tampa, né? Queda de no mínimo 1% entre as caixas? Queda para a rua ou para a fossa séptica de 2%? Foi colocado o T e o cano que desce na entrada e saída da fossa séptica? Aquele T é importante. Aquilo lá dá problema na hora da liberação da licença de operação. Foi colocado brita no fundo da fossa sumidouro? Lembra que tem uma camada de 50 centímetros que tem que ser colocada. Placa de identificação e manutenção da fossa séptica. Foi feita, foi colocada? Então está aqui o checklist das instalações sanitárias. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.